No Brasil, segundo a Agência Nacional de Saúde Complementar, 40 milhões de pessoas têm algum tipo de plano de saúde. Mas nem mesmo pagar pelo serviço é garantia de qualidade. Você vai ver agora que em Uberlândia tem médico priorizando o atendimento particular ao plano de saúde, o que deixa o atendimento tão demorado quanto o da rede pública. No sistema público de saúde, quem precisa de consulta médica enfrenta problemas. Desde 2006 que eu estou esperando a consulta para reumatologista. Quando chega a marcar, eles marcam errado. Foi bem uns 4 meses. Para fazer a consulta? É. Mas nos últimos anos, essa realidade não se limita aos usuários do Sistema Único de Saúde. Nos hospitais, clínicas e consultórios de médicos que atendem por plano de saúde, o problema é o mesmo. Se o paciente paga à vista, a consulta é mais rápida. Mas se for por um convênio médico, pode demorar meses. Tem que atender pelo mesmo jeito, hein? Se eu estou pagando pelo plano ou se eu estou pagando à vista, eu acho que tem. Deveria ser atendido igual a quem paga à vista. Por telefone, a produção do MGTV tentou marcar uma consulta pelo plano de saúde. Eu tenho horário com o doutor para julho. Para julho? Isso. Nossa Senhora. Ela está gestante. O ideal, então, é a gente pedir um beta-HCG. Ela faz o teste de gravidez. Dando positivo, aí gestante a gente tem horário para encaixar. Mas é só para julho? Consulta de rotina, sim. E se for particular? Não. Aí o particular a gente trabalha de forma assim, a gente deixa todos os dias uma consulta em aberta para particular, né? E toda sexta-feira de manhã ele atende só particular. A situação muda se o pagamento for à vista. E se for particular? Não. É 180, se não precisar de recibo a gente paga 150. Então para particular eu conseguiria antes? Na sexta-feira você consegue. E se eu optar pelo plano só para julho? Isso, para a rotina sim. De acordo com o PROCON, esta prática de dar prioridade ao atendimento particular em detrimento ao do plano de saúde é um crime. Vai contra um direito básico do consumidor, previsto no inciso 4º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. O consumidor, independente da forma de pagamento, sem dinheiro ou se através do plano de saúde que ele paga mensalmente, ele deve ser tratado com dignidade e respeito, e o fornecedor não deve se negar a prestar o serviço em razão dessa forma de pagamento, que configuraria até uma violação à oferta e também uma prática discriminatória pela qual o fornecedor pode ser punido. Em Uberlândia, o PROCON recebe 20 reclamações por mês quanto ao serviço prestado pelos planos de saúde. A maioria, segundo o órgão, contra a Unimed, que tem 170 mil conveniados na cidade. O presidente da cooperativa afirma que todas as denúncias encaminhadas ao plano são investigadas. No ano passado foram registradas 12 reclamações e apenas a exclusão de um médico do sistema. Quando a Unimed é notificada, esse problema é trazido pelo nosso usuário e imediatamente é feita uma investigação e, felizmente, também a maioria dessas investigações resultou numa falta de comunicação entre o usuário e a secretária na marcação da consulta, e esse problema é resolvido. E avalia que o excesso de trabalho e o valor pago pelos planos de saúde, que é de R$ 42,00 por consulta, podem ser alguns dos motivos da prática abusiva. Então, hoje nós não conseguimos remunerar adequadamente o profissional, que às vezes ele é obrigado a trabalhar em 4, 5 empregos, dar vários plantões por semana para poder ter uma renda suficiente para manter a sua família. Então isso evidentemente pode ser um dos motivos fundamentais de que às vezes o usuário, em casos, o nosso cooperado, em casos usuais, ou médico de maneira em geral, ele priorize o atendimento particular. Mas eu repito, isso é pontual e todos os casos que a Unimed toma conhecimento, ela abre uma investigação, ela entra em contato com esse colega e felizmente nós temos conseguido resolver a contento todos esses casos. Além de denunciar o médico na operadora de plano de saúde, o consumidor pode buscar ajuda no PROCON. O médico que se recusar ao atendimento, o consumidor deve registrar a reclamação no PROCON para que o PROCON possa tomar as medidas necessárias, fiscalizar e, dependendo da situação, até aplicar uma penalidade nesse infrator do Código de Defesa do Consumidor. Com relação à Unimed, as denúncias devem ser feitas pelo telefone 3239-6900. Quanto à diferença de preços cobrados por uma consulta
que mudam de acordo com a entrega do recibo, a nossa produção entrou em contato com a Delegacia da Receita Federal em Uberlândia, mas o delegado não pôde comentar o assunto. Aqui no estúdio, o representante do Conselho Regional de Medicina, Melisségenes Ambrósio. Bem, doutor Melisségenes, o senhor, como médico, como avalia uma situação dessa ocorrida aqui em Uberlândia? Bem, o Código de Ética Médica é claro no sentido de que o médico tem ampla autonomia para gerenciar a agenda do seu consultório. Se ele é credenciado a um dado convênio, claro que ele tem que atender os conveniados, mas ele também tem todo o direito de reservar horários para os seus clientes particulares. Então, ele, na sua agenda, ele mescla horários para doentes particulares e para doentes de convênio. E como é que vimos que chega a 6 meses de diferença? 6 meses de diferença, eu acho que aí já extrapola. E que paciente nenhum vai esperar 6 meses para consultar com aquele médico. Ele vai mudar de médico tranquilamente. Então, mas vamos deixar claro, desde que esse paciente, ele não tem o plano de saúde. Ele pode deixar um horário reservado para o paciente que vai pagar a consulta particular, mas tem o paciente que já paga o plano de saúde, é isso? Então, vamos aclarar bem. Vamos disse que é crime, né? Não, isso, do ponto de vista ético, não tem problema nenhum. Por quê? Porque é consulta eletiva, não é urgência e emergência. Se um médico tiver de plantão num pronto atendimento ou num pronto socorro, ele tem que atender todos os que chegam na situação de urgência e emergência. Sim. Na situação dita eletiva, quer dizer, você vai marcar uma consulta, por exemplo, de vista de rotina ou uma consulta de puericultura de rotina, não tem naquele dia, vai ter no outro dia ou daí a 2 dias. O médico pode gerenciar a sua agenda, falar, olha, eu vou reservar dentro do meu horário tantos horários para doentes particulares e tantos horários para doentes de convênio. Ele não vai recusar atender os doentes de convênio. Ele vai apenas gerenciar dentro da sua disponibilidade de horários. Se o do convênio quiser pagar o particular... Não, porque hoje tem muito médico que atende só meio período. Outro meio período ele trabalha em empregos. Então, dentro das 4 horas dele ou das 6 horas dele, ele vai gerenciar o número de horas que ele vai destinar ao particular e aos convênios. Mas, doutor Melisségenes, por exemplo, se ele reserva, ele pode reservar o horário por dia para particular. Mas não teria que ser para particular mesmo, que não tenha o plano de saúde? Agora, ele já tem o plano de saúde, aí eu imagino que seja para particular, que não tenha nenhum plano de saúde. Para particulares. Na verdade, né, doutor Melisségenes, a gente paga imposto, nós esperávamos que o SUS pudesse nos atender, aí nós não aguentamos a fila do SUS, aí nós pagamos o plano de saúde para poder termos um atendimento digno e respeitoso também no plano de saúde, aí você vai marcar no plano de saúde, aí você tem que esperar 6 meses, aí você tem que colocar a mão no bolso, porque o médico tem agenda na semana no plano de saúde, você vai pedir o recibo, o médico tem ainda a cara de pau de falar que sem o recibo, a gente tem que pagar imposto de renda, aí você ainda tem que pagar menos, aí ele vai falar que no código de ética dele... Não, no código de ética... Ele pode reservar um horário... Mas isso aí... É complicado para o trabalhador que trabalha o dia inteiro, doutor Renata, não é complicado. Isso são exceções. Aqui em Uberlândia, eu garanto para você que só a Unimed tem que dar... pelo menos por mês, 30 mil consultas por mês ou mais. É porque aí você acaba pagando, você paga o governo para manter o SUS, você paga o plano de saúde, paga pontuais. Essa questão do recibo, e o recibo também. Recibo problema de Receita Federal. Eu entendo que o recibo sempre tem que ser dado. Se você atende pelo convênio, você declara tudo aquilo que você recebe. Então, nessa parte, o Conselho sempre orienta que tem que ser dado o recibo. Isso é uma questão fiscal. A opinião do senhor a respeito disso, então, resumindo, o senhor disse que ele pode. Também, o médico pode fazer isso com a gente. Então, ou seja, não é pode fazer de cooperativa.
ou que não tenha mais uma cooperativa, o senhor é a favor disso, então, por exemplo, a pessoa, se ela não está contente com uma cooperativa, mude para outra, então. Não é que mude para outra. Eu acho que, como o próprio Pascoal falou, que essa pessoa denuncie, a cooperativa vai tomar medidas administrativas em relação a esse profissional. A cooperativa hoje aqui de Uberlândia tem 800 médicos. Se isso ocorre pontualmente com 1 ou 2 médicos, não é isso que vai denegrir 800 que atendem bem. Isso precisa ficar muito bem claro. Viu, Renata? Não é que vocês não têm direito... A grande maioria... É cansativo para o trabalhador brasileiro. Mas a grande... Paga plano, é só dinheiro. Mas a grande maioria tem o seu atendimento. Se você fizer levantamento aí por amostragem, todo mundo que consegue fica na porta de um hospital e pergunta para as pessoas que estão saindo se elas não conseguiram marcar. Mas fica o recado, então, para o consumidor denunciar. Né? O caminho do PROCON está aí, não é? Conversamos com o conselheiro do Conselho Regional de Medicina, o médico Melisségenes Ambrosio. Doutor Melisségenes, muito obrigada mais uma vez pela presença do senhor aqui na MGTV.